alegria! Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom, quando você se mete a fazer alguma coisa e você quer fazer bem feito, você tem duas coisas que podem acontecer e você precisa trabalhar com isso. A primeira são os elogios. Você não deve levar para a cabeça, porque, como eu disse no outro vídeo, nós estamos sempre aprendendo. E o importante é aprender, porque qualquer informação que venha, você deve filtrar e saber que há uma diferença entre a teoria e a prática. E a outra é você saber lidar com os pensamentos contrários, a oposição, né? E é principalmente quando essa oposição vem da sua casa. Mãe, eu te amo. Mas entenda, nós pensamos diferente. É muito engraçado, hoje de manhã eu tomei um esporro da minha mãe, porque eu estou me expondo na rede social, falando a respeito de armas. E ela é uma pessoa que é justamente pessoas como ela que eu quero alcançar. São pessoas que acham que o armamento civil ele é inapropriado. Eles acham que o poder de parada de um homem mau só deve ficar na mão das forças policiais, das forças governamentais. Eles não entendem que é justamente essas forças estão ali, não é para defender o cidadão no exato momento de um problema, mas defender o Estado. E dependendo de quem esteja no Estado naquele momento, ele pode ser contra ou a favor do cidadão. Então, mãe, eu te amo. A gente ora para o mesmo Deus e a gente lê a mesma Bíblia. E lá na Bíblia, em várias situações, Deus manda o povo se armar, mamãe. Mas não tem problema não. Continua orando por mim, mas vai dar tudo certo, porque eu só quero passar o conhecimento para as pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de uma coisa muito simples. No Brasil, o cidadão nunca foi proibido de comprar uma arma, apesar das tentativas. Antes dos anos 90, qualquer pessoa comprava uma arma, bastava entregar a carteira de identidade e um comprovante de residência e uma informação de renda lícita. Você comprava em lojas de magazine, como Ponto Frio, Casas Bahia. Antigamente o pessoal fala muito da Mesbla, né, que fechou. E aí você não tinha problemas. Você comprava uma arma facilmente. A arma sempre foi pensada até os anos 90 como um instrumento de defesa. Assim como o trabalhador rural tem que comprar a foice e o martelo, ele poderia comprar uma arma, não tinha problema nenhum. Armas e munições. Mas com o advento da esquerda alçar ao poder no final da década de 90 e passar no poder todos os anos 2000 e 2010, isso foi cada vez mais restringido. Fernando Henrique foi o primeiro a mexer nisso. Ele criou o Sinarme. O Sinarme é um registro de todas as armas legais do país, né? Então, todas as armas que estão hoje legalmente na mão do cidadão, ela tem que ter um registro no Sinarme. Por isso que a gente briga tanto, dizendo que as armas ilegais, que são, na sua ampla maioria, e isso já tem vários dados comprovados através do próprio Benê Barbosa, vários estudos que acontecem, que já foi demonstrado que bandido compra arma no mercado negro e não numa loja que tem CNPJ e que emite nota fiscal. Essas lojas, elas devem informar ao Sinarme o registro dessas armas e o cidadão deve se registrar, né, nesse sistema. Bom, o Sinarme ele é coordenado pela Polícia Federal. Ele foi criado no finalzinho dos anos 90 pelo Fernando Henrique Cardoso para criar esse registro de armas no Brasil, porque eles queriam ter uma ideia de quantas armas estavam na mão do cidadão, tá certo? Isso foi uma coisa. A outra coisa foi a compra, e eu digo assim, é a minha opinião, que o Lula comprou através do mensalão o desarmamento civil.
através dessa lei maldita que a gente tem em vigor hoje, que ela é feita para proteger bandido e criminalizar o cidadão, dificultar o acesso às armas. Em 2003 passou o maldito Código do Desarmamento Civil e... errei o nome, mas enfim, que está em vigor até hoje, e em 2005 foi feito um plebiscito onde o cidadão disse não, eu quero me armar, eu quero continuar com as minhas armas. Mas a campanha de marketing foi tão violenta nesses últimos 30 anos em cima disso, que as pessoas passaram a não pensar a respeito disso. E muitos entregaram suas armas, garruchas, enfim, e armas que são armas de colecionadores. As armas estão aí no mundo desde que o mundo é mundo. E quando você guarda uma peça de museu, guarda uma peça de colecionador, você conta a história naquele período. Então, muitas viúvas de pessoas que tinham coleções de armas entregaram nessas levas aí de desarmamento e foram destruídas pelo exército. Infelizmente, boa parte da história, através das armas, foi destruída nesse período. Muitas armas de colecionadores. Voltando ao SINARM. O SINARM, ele tem a prerrogativa de registrar as armas de posse e porte no Brasil. Como eu disse, o porte é uma coisa, a posse é outra. Todo cidadão, preenchendo os pré-requisitos, pode ter a posse de uma arma para a sua legítima defesa em casa ou no seu local de trabalho, tá certo? Então, nunca foi proibido a compra de armas no Brasil, mas foi dificultado o acesso a tal forma que acabou se elitizando o uso da arma. Elitizando por quê? Porque a arma ficou muito cara, a documentação ficou quase o preço de uma arma. Eu sou do tempo onde a solicitação de compra levou 1 ano para ser aprovada. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso na cabeça das pessoas. Nós precisamos, na realidade, popularizar o uso de uma arma em casa. Eu sempre digo para as pessoas, não espere, faça um investimento. Se você consegue preencher os pré-requisitos, compre a sua arma para que você tenha a capacidade de se defender. Seja do Estado opressor, seja da invasão de um malfeitor e seja até mesmo de uma catástrofe que pode vir a acontecer. Eu não vou entrar nesses méritos, não. Tem muito vídeo por aí falando a respeito disso. Então, vamos lá. O que você precisa para comprar uma arma? Você tem que ser uma pessoa idônea, você tem que ter renda lícita, residência fixa, e ter a sua documentação todo dia. Identidade, CPF, comprovante de residência, tirar as certidões de federal, estadual, municipal, onde diz que você não tem criminal e civil. E aí você dá entrada nessa documentação junto com o seu laudo de aptidão emitido por um profissional que faz esse teste balístico, esse teste de capacidade e um laudo psicológico. Você pega essa documentação toda, entrega para a Polícia Federal e eles te autorizam ou não a aquisição dessa arma. Esse ou não é que nós estamos lutando através do ProArmas para que nós consigamos colocar na Constituição Federal a necessidade dos meios para que o cidadão tenha a capacidade de exercer a sua legítima defesa. Então é meio que a segunda emenda americana na Constituição brasileira. Não chega a tanto, porque a segunda emenda ela é muito ampla, mas deixa muito claro para o Estado e qualquer governante que entre lá que nós temos o direito a ter a posse de uma arma. Então, você, através da sua capacidade técnica, você pode ter uma arma e comprar em casa e deixar em casa. O que eu incentivo as pessoas? Que você pode fazer isso e ser praticante de tiro, mesmo sem o CR. CR é o certificado de registro.
esse certificado é emitido pelo Exército para que você pratique o tiro esportivo. Mas isso é outro vídeo. No Sinarme, você compra uma arma e tem acesso a uma quantidade anual de munições. Bom, você não pode pensar que você vai estar preparado para encarar de frente uma agressão, uma ameaça, sem você treinar. Então você pode ter uma arma de posse, ser sócio de um clube de tiro. Neste clube de tiro, você pode ter acesso a uma arma similar à sua, comprar as munições no próprio clube e praticar e treinar em uma arma similar à sua. Então, quando você for atirar com a sua arma, você vai ter a sua capacidade técnica e o seu condicionamento para reagir a uma agressão. O que acontece? Você tendo uma arma em casa, você pode levar esta arma pelo menos 6 vezes ao ano, pelo menos, pode até ser mais, a um estande de tiro para que você treine na sua própria arma. Como você faz isso? Você, depois que adquire essa arma, você pega e solicita através do site da Polícia Federal uma guia de tráfego da sua residência, que é o local onde você disse que essa arma estaria armazenada, até o estande de tiro, onde você vai praticar com a sua própria arma, tá certo? Então, você pode treinar algumas vezes no ano com a sua própria arma. Quando você conseguir comprar a sua arma, você deve ter em mente 2 coisas. Uma, você comprou a arma, mas ela tem que passar por um teste. Então, você deve fazer uma guia de tráfego, levar essa arma até um estande de tiro e praticar nela. Pelo menos no primeiro mês ou os 2 meses, para você ter certeza que a sua arma está com um funcionamento correto e perfeito. Você não pode ter um equipamento dentro da sua casa que você não tenha confiança. Isso é uma coisa. 2, normalmente você deve pegar a sua arma recém-adquirida e levar num armeiro para que ele faça um fino ajuste nessa arma. Por quê? A arma é ergonomia. Você precisa ter uma arma que você consiga dominá-la completamente, para que você não faça um disparo acidental, para que você não tenha problemas no uso dessa arma dentro da sua casa. Essa arma, ela precisa encaixar muito bem na sua mão, você tem que estar confortável em atirar com ela, você precisa ter um gatilho que se adeque a você, um frame que você consiga segurar ela na sua mão. Então, não é um bicho de 7 cabeças, você consegue fazer isso perfeitamente. E não necessariamente você precisa ter um CR, você não precisa necessariamente ser um atirador desportivo para que você tenha a capacidade de se defender, tá bem? Perguntas a respeito do Sinarme, perguntas a respeito de outras informações a respeito da aquisição, pode fazer aqui nos comentários. O Momento Mendigo tá rolando agora. Curta, comente, compartilhe para que a gente possa alcançar pessoas como a minha mãe, que acha que o cidadão comum corre um sério risco por estar armado. Mamãe, acalma teu coração. Bandido não entra em casa de quem tem arma, mãe. Pelo contrário, ele entra em casa de quem está desguarnecido, tá bom? Beijo no seu coração, minha mãe. Gente, entre em contato. Já estou vendo as meninas para poder a gente começar a parte de entrevistas. Já tem umas entrevistas assim alinhavadas muito legais, tá? Hoje eu vou dar um tempinho, vou cuidar dos meus afazeres, fazer a minha comida e pegar minha filha na escola, tá bom? Beijo! Tchau!